Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Administração Financeira 2 e hoje estaremos falando de um assunto chamado risco, retorno e valor. Noções iniciais, conforme previsto no nosso plano, porque esse assunto ele é mais abordado na disciplina de mercado de capitais, que é uma disciplina voltada especificamente para um olhar sobre o mercado de capitais. Eu preparei alguns slides aí para vocês, É interessante a gente entender, quando a gente está falando de risco, retorno e valor. Então, primeiro vamos entender, primeiro conceito, o que é risco? Pergunto para vocês, E aí é importante a gente entender que risco é a possibilidade de perda, Tá ali, Mas é uma possibilidade de perda que a gente diz que é possível de mensuração, O risco que eu corro, de não conseguir algo. Então, a gente sempre associa risco à possibilidade de perda, O risco é uma medida negativa do nosso entendimento em relação à vida e ao próprio mercado financeiro, Então, o risco de eu perder dinheiro no investimento, trazendo para a nossa disciplina. Então, a gente diz que risco é a possibilidade de perca, e quanto mais certo for o retorno, menor é o risco. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais incerto é o retorno, maior é o risco. E aí a gente vai diferenciar isso dando um exemplo em dois tipos de investimento. A caderneta de poupança e uma corrida de cavalos. Qual das duas é mais arriscada? Obviamente, vocês vão refletir aí e vão me dizer que é a corrida de cavalos. Claro. Por quê? Porque você não tem certeza de ganho algum. Então, o risco é muito alto. E é por isso que, como vocês já sabem, quando a gente estudou o CAPM, já falamos do CAPM, o risco e o retorno são medidas proporcionais. Na medida em que um cresce, o outro também cresce. Por isso, por exemplo, que a caderneta de poupança, o ganho é certo e o risco é baixo. Então, quanto mais certo for a certeza de retorno, menor é o risco. E quanto mais ou menos garantido for esse retorno, a gente está correndo mais risco. Então, a gente tem que ter essa noção bem clara da relação, já relacionando risco com retorno. É interessante também fazer uma diferenciação que eu faço aí para vocês nos slides, a diferença entre risco e incerteza. Pessoal, risco é uma probabilidade objetiva. A gente diz que risco é uma distribuição probabilística objetiva. O que é isso? Está escrito ali. Significa que risco é quando eu tenho possibilidade de mensurar. Tudo que eu não conseguir fazer uma probabilidade, um cálculo do risco, a gente diz que estamos trabalhando com incerteza. Então, a incerteza é uma probabilidade subjetiva e não objetiva, e aí a gente não consegue mensurar, Obviamente que todo risco ele é uma probabilidade, pode ser que ocorra e não ocorra. Às vezes eu acho que eu me arrisquei e acerto, A gente diz que contei com a sorte porque o risco era alto, Bom, também a sorte também é uma variável, como tantas as outras que podem envolver, Até algumas não inexplicáveis, como a sorte, Mas em tese a gente não está querendo trabalhar aqui com incerteza, A gente, para fazer um investimento no mercado de capitais, é possível a gente fazer uma probabilidade estatística objetiva e dizer, olha, aqui você vai ganhar X e o risco é esse, aqui você vai ganhar Y e o risco é esse. Como que é feito isso? Com base em dados históricos, A gente vai acompanhando como é que aquela carteira de investimento, nós vamos ver o que é essa carteira, Carteira não é a carteira que a gente bota o dinheiro, é um grupo de investimentos que a gente vai fazer no mercado de capitais, lá naquele mercado que a gente já sabe, O mercado da bolsa, aquele mercado onde a gente encontra fontes de financiamento de próprio e de terceiros, Nesse mercado, a gente vai identificar basicamente, a partir do histórico daquela carteira, se ela é mais ou menos arriscada. Obviamente, quanto maior o retorno, maior o risco. Quanto menor o retorno, a gente tem mais certeza, baixo o risco.
tá? Então é bem importante a gente entender essa diferença entre risco e incerteza. Um é objetivo, mensurável, o outro é subjetivo e não é mensurável. Para a gente fazer essa mensuração, obviamente, a gente se baseia em dados históricos. Bom, falamos de risco, que é a parte negativa, né, que a gente diz. Vou falar da parte positiva, em azulzinho. O retorno. O que é o retorno, pessoal? O retorno é a expectativa de ganho. Por que é a expectativa de ganho? Porque é o que a gente espera que vá se comportar um determinado ativo, falando de finanças, né? Eu tenho uma expectativa de que o meu salário vai aumentar, porque o meu chefe, né, deu um sinal para mim. Eu não tenho certeza que isso vai acontecer, porque isso ainda não aconteceu no papel, né? Eu efetivamente numa conversa. No mercado de capitais também é assim, eu espero que uma ação se comporte de um determinado jeito, porque ela vem se comportando desse jeito. Eu tenho estudado ela e ela vem se comportando com aquele retorno, né? Efetivo. E aí, a gente, com aquele retorno. E aí a gente não pode dizer que aquele retorno é o certo, porque a gente pode ganhar mais ou menos, né? A nossa previsão, toda a probabilidade, ela está sujeita a erro. Ela está sujeita, né? Toda a nossa expectativa, ela pode se frustrar. Mas com base, esse é o legal do mercado de capitais, é para isso que servem as corretoras, né? Ou os agentes financeiros, as pessoas que estudam o mercado, é que elas conseguem calcular um retorno médio, uma expectativa que o indivíduo pode ter para aquele título, para aquela ação, para aquela debenture, né? Para aquele, seja para qual for o ativo, a partir de uma expectativa de retorno médio, que é o que eu coloquei ali para vocês, né? Com base de novo no que? No passado. Então a gente vai depois comparar qual foi o retorno que eu esperava ter com o retorno que efetivamente eu tinha, né? O retorno que efetivamente eu tive. Então aqui de novo, né? Comparando a caderneta de poupança com a corrida de cavalo, de novo, qual é a minha expectativa da caderneta? É muito certa a caderneta de poupança. Por quê? Porque eu já sei a taxa da caderneta de poupança. Pode aumentar um pouquinho, a variabilidade é muito pouca. Agora, a corrida de cavalo é uma expectativa de ganho alta, mas também uma incerteza muito grande, né? Então, como é que a gente aposta? Como é que a gente escolhe o cavalo, se vocês fossem? A gente faz um retrospecto do cavalo. Como é que ele vem vindo nas corridas e como é que ele está se comportando hoje. Então, observem que essas diferenciações, elas são muito importantes quando a gente está falando de risco, retorno e valor. Então, para a gente falar de valor, a gente tem que combinar. Valor é aquilo que agrega, que soma, né? Que maximiza o retorno dos acionistas. E aí a gente precisa juntar essas duas medidas para falar de valor, risco e retorno. Porque para criar valor, a gente tem que ponderar qual é o risco e qual é o retorno que aquele investidor espera. E isso está muito ligado ao perfil também, porque a gente tem perfis de investidores diferentes. Nós temos investidor arrojado, que é aquele investidor que corre um alto risco. Às vezes ele ganha muito, às vezes ele perde muito. Tem o moderado, que é aquele investidor que tenta estudar bem o mercado e chegar numa média, né, ou investimentos que não sejam tão baixos, nem tão altos, tão arriscados. E aquele super conservador, né? E aí a gente também precisa entender que o retorno sobre o investimento ele deve ser proporcional ao risco. Não adianta a gente querer muito valor. Professora, eu quero ganhar muito dinheiro com a poupança. Você não vai ganhar muito dinheiro com a poupança. Por isso que tem investimentos intermediários, né? Vou investir num título do Tesouro, num CDC, numa previdência, daí eu vou estudar o mercado em título. Eu vou para o mercado de ações. O mercado de ações, ele é altamente, que a gente chama volátil. O risco é uma medida de volatilidade. O que é volatilidade? Se a gente pensar em volatilidade, é a quantidade de variações. Uma coisa que é muito volátil, uma coisa que não é muito sólida, que não se comporta sempre da mesma forma. Que modifica, que se altera, né? Que varia. Isso tem relação com a variância e o desvio padrão. Daqui a pouco vocês já vão ver as fórmulas, tá? Não se assustem com essas fórmulas. Eu não vou pedir essas fórmulas para vocês, né? Vocês decorem porque são gigantescas, mas que vocês compreendam os conceitos que eu estou falando aqui. Então,
O risco ele é uma medida de volatilidade do retorno, ou seja, o risco é uma medida do próprio retorno, ou seja, quantas vezes o retorno variou. Esse é o risco. Toda vez que o retorno varia, né, que ele não se comporta como a gente espera, a gente está falando de risco, né? Então, e aí a gente projeta isso para o futuro, a gente olha para o passado para tentar prever o futuro. É assim também no mercado de capitais, tá? E aí a gente só vai criar valor se a gente atender às expectativas do investidor, claro que ligadas ao perfil. Tem investidor que está muito feliz investindo na poupança, porque ele está seguro, ele tem o dinheiro quando ele precisa, e tem investidor que é mais arrojado, que quer ganhar, que está disposto a perder, mas que também corre tem grandes ganhos, né? Então, ele aceita correr uma volatilidade maior, um risco maior. Só para a gente entender um pouquinho essa sensibilidade, eu vou fazer um exemplo aqui, vou ler com vocês. Uma determinada CIA X tenta escolher entre dois ativos. Nós temos um ativo A e um ativo B. Sendo que cada um desses ativos ele requer um investimento inicial de 10 mil. Então, cada um deles tem o mesmo investimento, 10 mil reais. E o ganho provável, o retorno mais provável é que ele vá te dar 15%. Tá? Como é que eu sei, como é que eu estimei isso? Olhando para o passado. Visto que a empresa exige um retorno, então o custo de oportunidade é 12% para cada ativo, parece que qualquer um dos dois ativos seria viável, concordam comigo? Então, se eu vou investir 10 mil no A e 10 mil no B, o investimento é o mesmo. Os dois dão 15 e eu espero ganhar 12. Então, eu vou investir em qualquer um. Olha só. Concentrando-se somente no nível de retorno esperado, a nossa análise ela falha. Vocês vão ver que a nossa mente vai nos dar um nó e a gente vai tomar uma decisão errada. Já vou mostrar para vocês. Além do retorno de um ativo, que pode ser igual e o investimento igual, a gente tem que avaliar uma coisinha muito importante que está ali, o risco. Tá? Para avaliar o risco, a gente precisa estabelecer cenários. Cenário pessimista e otimista, que é o que eu faço aqui. Olha só. Então, o investimento inicial 10 mil para o ativo A, 10 mil para o ativo B. A taxa de retorno. Então, vamos. Pessimista. Então, na pior hipótese, para o ativo A é ganhar 13. Na pessimista, lembra que a gente quer 12, está pagando 15 a média. Só que ele já deu 13 no passado, essa é a situação pessimista. Já o B deu 7 no passado. O mais provável é que ele dê 15, por isso que a gente falou. E o melhor que ele já deu, que vamos dizer que é um outliner, que foi lá em cima, o A deu 17 e o B deu 23. Pessoal, olha como isso é importante. A faixa de variância está 4 pontos percentuais aqui, porque está variando de 13 para 17 entre o pessimista e o otimista. E entre o pessimista e o otimista, a gente tem 16 pontos percentuais. Vejam que o B tem uma variação muito maior entre o cenário pessimista e o otimista. Isso é uma coisa muito importante, porque isso é uma análise de sensibilidade. Lembrem-se que eu falei que olhar só o retorno, qualquer um dos ativos serviria. Agora que a gente está aprofundando a nossa análise também no risco, a gente está olhando a sensibilidade. Pessoal, o B vai ter uma variação muito mais alta, né? Uma amplitude maior, uma volatilidade maior. Então, vamos dar uma olhada nisso. Olha só, aqui eu plotei para o A o cenário pessimista no gráfico, a média, os 15, e o máximo, 17. Vejam que a diferença de um para o outro é bem pequena, entre o menor e o maior. Agora, olhem a amplitude da distribuição probabilística, né? Vocês já aprenderam estatística, eu estou retomando aqui apenas conceitos que vocês já sabem, né? A distribuição, então como é que se comporta num gráfico esse ativo. Olha a situação pessimista lá em preto, bem preto. Lá no 7, o meio, que é o provável que a gente espera, a média. E olha o máximo. Olha como está longe o mínimo, o máximo e essa diferença. Né? Então, vejam que isso é uma coisa bem importante. Já está começando, você já deve estar pensando aí que, opa, não dá para escolher somente com base no retorno. Nós temos que olhar também o quê? O risco. E para olhar o risco,
Basicamente, a gente tem que calcular o desvio padrão e a variância, né? O desvio padrão tá ali a fórmula do desvio padrão, né? Representado pela raiz quadrada dos ativos, da raiz quadrada dos desvios médios das observações individuais em valor esperado, né? Elevados ao quadrado. Então, vezes, né, a probabilidade de ocorrência, né, do retorno. Então, basicamente, é a fórmula do desvio padrão, né? Não precisa decorar, isso é só uma noção para que vocês entendam. Então, eu tenho que calcular, basicamente, o desvio padrão de cada ativo. Imagine que numa carteira, aí a gente começa a valorizar o trabalho dos analistas e dos corretores. Imagina para um ativo, imagina que uma carteira tem 1000 ativos, eu tenho que calcular para todos os ativos para ajudar o investidor a tomar a melhor decisão. Claro que a gente não trabalha com desvio padrão, vocês já sabem, a gente se trabalha, né, trabalha com a variância, que é o desvio padrão dividido pelo valor esperado, K, né? Basicamente é o desvio padrão dividido pelo seu valor esperado, K. Então, quanto maior for o coeficiente de variação, o desvio padrão ele pode ser qualquer valor. Já a variância, ela é fixada, né? Por isso que a gente fixa ela entre um quadrante, que eu já vou mostrar para vocês. Quanto maior for a variância, maior será o risco. Então, basicamente, aqui eu faço o cálculo do desvio padrão e da variância de cada um dos ativos. Vou começar para o ativo A. Então, o ativo A, 3 cenários. Primeiro cenário, acompanhe o gráfico aí para vocês entenderem. O CAI, o retorno esperado, né, nesse cenário é 13. O médio, que é K, é 15. K, o menos KI, que é a diferença, né? Estou calculando desvio padrão. Dá menos 2, ao quadrado dá 4 positivo, né? Conserva o sinal, menos com menos dá mais. O PRI é a probabilidade de ocorrência. Se eu tenho 3, 25, 25 e 50. Então, a probabilidade de que ocorrer o cenário pessimista é 25%, a probabilidade de ocorrer o cenário médio que a gente espera 50%, e a probabilidade de ocorrência da situação, né, da expectativa melhor é de 25%. Então, se a gente botar na fórmula lá, vocês vão chegar na conclusão que para o primeiro cenário, então a fórmula do desvio padrão, né, vezes a probabilidade dá 1, a outra dá 0, né, o desvio padrão, e menos 1. O desvio padrão nada mais é, se a gente botar dividir o desvio padrão em cada cenário pela variância, pelo K, né, que é a 15, nós vamos chegar num desvio padrão num coeficiente de variação de 9,40%. Então, esse é o coeficiente de variação do ativo A. Agora vamos fazer a mesma coisa para o B. Então, botei os 3 cenários, a mesma probabilidade de ocorrência. Vejam que dá bem diferente. O desvio padrão dá 5,6. Tá? Botando em toda aquela fórmula lá, que aqui eu só extraí para vocês. Qual fórmula, prof? Aquela fórmula lá da raiz quadrada. Olha ali, ó. De tudo aquilo vezes π, né? Então, vocês aplicando na fórmula, vocês vão chegar em 1,41. Podem fazer em casa. Dividido esse valor dividido por K, que é 15, vocês vão chegar no A, né, em 9,40. Para o B, o desvio padrão vai para 5,66 e o coeficiente de variação vai para 37,73. Vejam que o ativo B, o risco é muito. Ou seja, nós temos um coeficiente de variação de 37,73 entre a probabilidade de ocorrer o melhor cenário e o pior cenário. Gente, então, a partir do desvio padrão e do coeficiente de variação, que é o mínimo que a gente espera que o investidor calcule, se ele não calcular, é isso que a corretora vai fazer para nós, é que a gente tem a noção de que o ativo B ele tem um risco muito maior que o A. Então, não é investir em qualquer ativo porque eles dão a mesma rentabilidade, tá? Claro que é uma decisão do investidor. Veja que no cenário otimista, o investidor A vai ganhar no máximo 17. Já o B vai ganhar 23.
Quem corre maior risco tem, obviamente, a maior chance de ter maiores retornos, tá? Então, pode ser que o B ganhe mais. Bom, a partir do desvio padrão é que, basicamente, é criada a fórmula para se calcular o risco de uma carteira. O risco de uma carteira, gente, daí é importante a gente entender o que é uma carteira. Uma carteira não é uma carteira que a gente carrega dinheiro, carteira é uma carteira de ativos. É basicamente o grupo ou o rol de ativos que um acionista, que um investidor, acionista ou não de uma organização, um investidor vai no mercado de capitais para procurar. Geralmente, um investidor ele tem um valor lá X para investir e ele não investe em um único ativo, ele investe numa carteira de ativos. E aí, daqui a um pouco eu vou falar para vocês que essa carteira tem que ser o mais diversificada possível. Por quê? Justamente para a gente tentar minimizar esse risco, tá? Por meio das correlações, que é uma outra medida estatística, tá? Então, quando a gente está falando aqui da carteira, como é que uma carteira ela rentabiliza? Pessoal, o retorno de uma carteira é o somatório. Então, o K de uma carteira, K é sempre de retorno, vocês já sabem, vem lá da fórmula do CAPM. O retorno de uma carteira é o somatório do quê? Do peso de cada ativo vezes o retorno do ativo dividido pelo tempo de análise. Tá? Basicamente, a gente vai ter que calcular para botar dentro dessa fórmula o desvio padrão da carteira e o retorno da carteira. Então, o retorno da carteira está posto na fórmula de cima. O desvio da carteira nada mais é que o retorno de cada ativo menos o retorno da carteira ao quadrado, dividido pelo tempo de análise menos 1. Não se preocupem, eu não vou pedir para vocês calcular, tá? Neste momento. No semestre passado, presencialmente, a gente até brincou com esses cálculos, mas neste momento a gente não vai se aprofundar, né, muito nisso, para apenas que vocês entendam que para calcular o risco de uma carteira, a gente tem que analisar o retorno de cada ativo num período de análise e também o desvio padrão dessa carteira. E aí é importante a gente entender que dentro dessa ideia de risco, o risco ele é dividido em dois, tá? Segundo o modelo de precificação dos ativos, CAPM, nós temos dois tipos de risco. Tem um que aparece já no modelo de precificação que vocês já conhecem, que é o beta, também chamado de risco não diversificável. O que é um risco não diversificável? É um risco sistemático. O que é um risco? É não diversificável sistemático. Ele é um risco que persiste, que vai existir, que afeta todas as empresas. Ele não é específico de um setor ou de um tipo de segmento. Ele está presente, independente da nossa diversificação. Mesmo que a gente diversifique, ele vai sempre existir, em maior ou menor proporção. Então, o risco não diversificável é aquele que aparece na fórmula do beta, e que é proporcional, sempre comparado com o risco da melhor carteira de mercado, que é com o risco do mercado, pode ser o Ibovespa para exemplificar, tá? Então, o risco não diversificável é o beta, também é chamado de sistemático. Por que sistemático? Porque ele persiste, ele existe para todas. Não existe nenhum ativo no mercado de capitais que não vai ter risco. Que é zero de beta. Por quê? Porque ele é um risco que está ali. O que pode acontecer é que ele é um risco muito próximo ao do mercado, que é o que a gente gostaria, porque seria a melhor opção de risco, o melhor risco, vamos dizer assim. Tá? Mas também, gente, tem um risco diversificável, que é o alfa. Tá? Ele não aparece na fórmula, porque se a gente diversificar, a gente aproxima ele a zero. Por isso que na fórmula do CAPM você só vê um beta, né? E não um alfa. Porque, em tese, o inventor da fórmula ele entende que o cara já estudou, o investidor já estudou, né? E diversificou a sua carteira, porque é uma premissa básica de qualquer pessoa que quer investir no mercado de capitais, é saber o que é a diversificação. E é isso que eu quero falar um pouquinho para vocês. Diversificar, pessoal, significa nunca escolher uma mesma carteira de ativos. O que significa diversificar? Diversificar, pessoal, se vocês têm 1 milhão para investir,
não é vocês pegarem esse 1 milhão e comprar tudo em ações da Vale, porque vocês não estão diversificando, vocês têm muita chance de perder. Então, vocês, por exemplo, compram ações da Vale, da Petrobras, compram ouro, compram títulos da dívida pública, compram debêntures. Então, vocês vão variar isso. Isso vai ajudar a baixar o risco alfa ou aproximar a zero, que é isso. O risco diversificável é aquele que envolve o risco individual de cada carteira. Esse risco, ele pode ser minimizado, tá? Ele pode ser, por exemplo, o risco de uma carteira aí, porque basta a gente estudar, por exemplo, greve, nova legislação, ação judicial, incêndio, né? Então a gente estuda, por exemplo, agora um exemplo, aquele período daquela quando estourou a indústria de carnes, né? Que teve aquele carne fraca, né? Que a carne brasileira foi selada, né? Pelos chineses como estragada, ruim, né? Que tinha problemas. Então não era. Nós tínhamos um problema que nós sabíamos, não era. É bem fácil que o investidor não comprasse esse tipo de ação, porque é previsível que ia perder, né? Então, o risco diversificável é aquele que eu consigo avaliar individual de cada setor, diferente do não diversificável, e que é possível que a gente minimize. Como? A gente investindo em opções diferentes de investimentos. Por quê? Porque deu uma greve, aconteceu algum problema naquela empresa, na outra não vai acontecer a mesma coisa, porque é específico. Então, por isso que a maneira da gente diminuir ou quase zerar, chegar perto a zero, é isso que os autores vão dizer, é a gente tentar nunca concentrar o nosso investimento em um único ativo, em um único portfólio. A gente deve fazer diferentes investimentos em diferentes portfólios, tá? Que é aquilo que eu falei. Então, eu tenho 1 milhão, pego um pouco aqui, um pouco ali, eu divido, né? Nunca coloca todas as tuas apostas em um único frango, né? Em um único ovo. Vamos segregar as fatias do bolo, né? Então é muito grande a chance de você perder se você não diversificar. Bom, essa é a premissa, né? Então o CAPM ele divide o risco em dois, o sistemático e o não sistemático. O sistemático é o beta, o não sistemático é o alfa, que nem aparece, porque se a gente diversificar, ele aproxima a zero, ele nem precisa aparecer. E aí ele disse que o CAPM ele fala que tem uma relação estrita entre risco e retorno, né? E o retorno é interessante a gente entender o que é o retorno? É a expectativa de ganho. O investidor ele ganha de duas maneiras, vocês já sabem, eu já falei isso nas minhas aulas. A primeira forma que ele tem para ganhar é com o ganho na venda do ativo, ou seja, ele compra uma ação por 100 e vende por 120, ele está ganhando. Então, um ganho de capital. O ganho entre a compra e a venda dessa ação. E também com os dividendos, que basicamente é a remuneração dos sócios pelaquele investimento na empresa, né? Os dividendos é o pagamento em dinheiro, é o salário dos investidores, salário, né? Mas o prolabore, os ganhos, a remuneração do acionista em dinheiro pelos investimentos feitos no capital social da empresa. E aí é importante a gente entender o que está escrito ali. Se os retornos da ação sobem ou descem mais que o retorno do mercado, a gente diz que a ação é mais arriscada que o mercado, ou seja, o beta dela é mais alto que o do mercado. O beta do mercado é sempre 1. Tá? 1. Nunca 0. 1. O beta ele vai variar entre 2 e menos 2 e sempre, nunca vai ser zerado, porque a gente não consegue zerar ele. Ele pode ter 0,9, 0,1 e 2, né? Vai subindo, tá? E aí a gente diz, se uma ação ela tem retorno e risco maior que a do mercado, então ela corre mais risco, ela é mais arriscada que o mercado e por isso que o beta dela é maior. Quando o retorno de uma ação desce menos que o mercado, a gente diz que uma ação é menos arriscada que o mercado e aí o beta dela é menor que 1, tá? Que é o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês já conhecem. A fórmula do CAPM, né, que é daqui a gente só retoma. Então, o retorno, a taxa requerida por um título S é igual
ao RF. RF é a taxa livre de risco, que nós já falamos. Taxa livre de risco é aquela que aproxima o alfa a zero, né? Que o risco é muito mais difícil. Aqui o exemplo são os títulos públicos, né? Tanto o risco hoje, mundialmente falando, os títulos públicos americanos, né? E economia sólida seriam os mais baixos. No Brasil poderia ser os títulos públicos brasileiros, né? Mas não se esqueça que se num ranking de comparação sempre tem opções mais, vamos dizer assim, mais satisfatórias, tá? Mas o beta você já sabe, é o risco não diversificável, aquele que não temos como zerar, mesmo que a gente diversifique, vezes o RM. O que é o RM? O retorno médio do mercado, da carteira de mercado, menos o RF, que você já sabe que é a taxa livre de risco. Basicamente, se a gente botar isso numa fórmula, a gente vai chegar na conclusão que esse é o retorno, essa deve ser a taxa requerida por um investidor. Nós já fizemos cálculos, né, no conteúdo passado sobre estrutura de capital. Quanto maior o risco, quanto maior for esse beta, maior tem que ser o retorno aqui. Quanto menor for esse beta, né, menor vai ser esse retorno aqui. Porque a gente já sabe que risco e retorno são medidas que têm um comportamento que se assemelha. Então, imaginem aqui um exemplo para a gente entender. Imaginem que a taxa livre de risco é 5% e que a taxa do mercado está dando 10%. Então, e que o beta dessa carteira é 1,2. 1,2 é maior que 1, concordam comigo? Eu já falei que o beta do mercado é 1. Essa carteira, obviamente, ela corre mais risco que a do mercado. Vejam que ela está dando 11. Quanto que está dando a do mercado? 10. Vejam que é maior. Esse 11 significa que qualquer ação com risco ou beta de 1,2 deve ter um retorno de 11. Olha que interessante isso, gente. O beta é definitivo para estabelecer o retorno, claro, porque o beta é a medida de risco. Quanto maior for esse beta, mais a gente tem que ganhar acima do mercado, porque a gente está correndo mais risco que o mercado. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando esse beta for menor que 1, nunca vai poder ser 10 aqui, vai ter que ser menos que 10. Então, um retorno abaixo de 11 torna a ação menos atrativa. E aí que vem a história de vender e comprar. Quando a nossa ação tá com retorno baixo, ela está sendo atrativa, ela tá perdendo valor, porque ela está caindo em relação ao mercado, a gente deveria vender. A gente vende, né? A gente deveria vendê-la, né? E alguém que esteja interessado comprar, né? E com um retorno maior que 1, significa que a ação está super avaliada e ela deveria ser adquirida. Por isso que compra, vende em alta e compra em baixa, né? E essa é a noção. Lembrando que o inverso sempre tem um comprador e um vendedor. E é uma questão da economia regulada pelo mercado. Tem sempre alguém querendo vender e tem sempre alguém querendo comprar. Então, a gente nunca deveria vender a nossa ação quando ela está atrativa. A gente deve ficar com ela porque ela está dando mais que o mercado, né? Ainda mais para o risco que eu estou correndo. E quando eu verifico que ela está caindo, eu devo vender e vender o quanto antes, porque ela vai cair, a tendência é que ela caia mais que do que ela já está caindo, tá? Então, essa é a grande sacada entre risco e retorno que eu queria trazer para vocês. Outro exemplo aqui que eu também queria mostrar, imaginem aqui olhando para volatilidade. O investidor calcula que a volatilidade dos retornos do mercado foi em média de 5% ao ano durante os últimos 10 anos. Então, o cara calculou o desvio padrão do mercado e chegou na conclusão que o desvio padrão está em 5% ao ano. A volatilidade do retorno da sua ação, da ação que ele está calculando, foi calculado e o investidor encontrou um desvio padrão da ação A igual a 10, ele tem uma carteira lá com 3 ações, da ação B 5 e da ação C 3. A sensibilidade dessas ações com o mercado pode ser calculada com base no beta. E aí aqui eu quero apresentar
Se a gente calcular os desvios padrões de cada uma das nossas carteiras, nossos títulos que compõem o nosso portfólio, veja que aqui só são 13, imagina, volto a dizer. Imaginem uma carteira que tem 1000, né? Por isso que as corretoras, e aí a gente tem que valorizar o trabalho do analista, porque ele faz um trabalho incrível, claro que com a ajuda de software, ele fica calculando e nos informando, agora compra, agora vende, agora compra, agora vende, né? E nos informando como é que está o comportamento. Para calcular o beta, tá? Só para que você saiba como os caras chegaram no cálculo do beta, eu sempre dou o beta pronto para vocês lá, né? Nos exercícios que a gente já fez de cálculo. É basicamente a volatilidade dos retornos da ação, então todos os retornos dividido pela volatilidade do mercado. Então é a soma de todas essas volatilidades dividido pela volatilidade do mercado. É assim que é calculado o beta para aquela carteira de ativos. Então, aí a gente tem lá, e aí também é possível a gente entender, com base nesse exemplo, qual ação é mais arriscada, menos arriscada e mais sensível. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Veja que essa ação está acima de 1, então ela é mais arriscada. A ação A da companhia X, que é, né, um exemplo hipotético, ela é mais arriscada. Já a B é igual ao mercado, ela está na mesma linha do mercado. Ela se comporta com o mesmo retorno do mercado. E a ação C nada mais é que 3 dividido por 5, ela é menos arriscada, ou seja, ela tem um risco menor que do mercado e ela tem um retorno também menor que do mercado. Então vejam que isto é o que vai nos ajudar a compreender melhor, gente, como montar um portfólio, né? E aí que vem a teoria moderna do portfólio, que é essa ideia, né? Que quanto maior o risco, maior o retorno, né? E quanto menor o risco, menor o retorno. E que uma carteira, ela sempre deve ser comparada, a volatilidade dela deve ser comparada com a volatilidade do mercado, o retorno do mercado. E aí a teoria do portfólio, ela analisa a seleção de títulos, eu coloquei aí para vocês, para tentar construir uma carteira ótima, tá? Uma carteira ótima, gente, é aquela que é ótima para o perfil daquele investidor. Então, primeiro, antes da gente definir qual é a carteira ótima, a gente precisa entender qual é o perfil do investidor. O perfil do investidor é vocês perguntar para ele se ele está disposto a correr mais ou menos risco, porque é isso que vai definir quais títulos ele vai investir no seu portfólio. Para um determinado retorno, produz um determinado risco possível. E para um risco possível, ofereça um retorno possível. O que isso quer dizer? Toda a carteira ela tem que ser avaliada em relação ao retorno que ela gera e o risco que está associado a ela. E também ao risco que a pessoa está disposta a correr. Tá? Se ela não estiver disposta, obviamente, vocês vão comprar ações menos arriscadas. Se ela estiver disposta a correr o risco do mercado, vão comprar ações que estejam dando a mesma taxa que o mercado. E se a pessoa for bastante arrojada, robusta, ela vai querer adquirir ações que tenham, ou ativos, né? Entre eles ações, que deem mais do que a taxa de mercado. Então, e aí é importante entender que para a teoria do portfólio tem um aspecto, o risco ele está associado a 3 variáveis, pessoal, 3 variáveis, tá? O risco ele está associado, uma você já conhece, é o desvio padrão de cada ativo que integra a carteira, já falamos dele, desvio padrão ou coeficiente de variação, tanto faz, as duas coisas a mesma coisa. A participação de cada ativo, às vezes um ativo ele tem um desvio padrão alto, mas ele é uma parcela bem pequena dos meus investimentos. De 1 milhão que eu tinha, eu apliquei 1% só. Então, também vai mexer com o risco. E olha o que está grifado ali, a forma como eles se correlacionam. Gente, olha que interessante. A teoria do portfólio ela vai dizer que o risco também está associado à correlação entre os ativos. Gente, os ativos, um interfere no outro. Correlação, vamos lembrar das aulas de estatística, correlação é o comportamento de um em relação ao comportamento do outro. Como é que ele se comporta, tá? E aí é importante a gente entrar com um conceito, além de desvio padrão, correlação, de covariância, tá? Aqui tem uma fórmula horrível, vocês devem estar apavorados, não se assustem, tá? É só uma fórmula que mostra para vocês
né? Que a gente, além de trabalhar com o desvio padrão de cada ativo, com a expectativa com a participação de cada ativo na carteira, a gente ainda tem que correlacionar, depois eu vou melhorar esse conceito de covariância, como é que a variância de um interfere na variância de outro. Por isso que a gente tem um retorno I para um ativo X, um retorno I para o ativo Y, o valor I para o ativo X, né? A probabilidade de ocorrência, o número de ocorrências, né? Basicamente, essa fórmula mostra como o retorno de um interfere no retorno do outro. Só que a gente não trabalha, né, com covariância. A gente diz que um ativo tem covariância acima de 1, ele tem uma associação positiva, ou seja, eles se comportam e se associam de forma iguais. Covariância abaixo de 0, menor que 0, ele tem associação negativa, ou seja, os ativos, enquanto um sobe, o outro desce. E covariância igual a 0, eles são independentes, ou seja, não existe relação entre os ativos, tá? Então, aqui é basicamente se as probabilidades forem iguais, né? Então, 25, 25, 25 de ocorrência, como é que a gente calcularia? Só que a covariância, a gente pode ser qualquer valor acima de 0, 0 e abaixo de 0. Então, geralmente, as corretoras e os cientistas de administração, eles não trabalham com a covariância. Eles trabalham, assim como o desvio padrão é uma medida que pode ser qualquer valor, e daí o coeficiente de variação a gente fixa, a gente trabalha com o coeficiente de correlação, com o π, né? O π, o bom do π é que ele fixa a correlação entre -1 e 1. Então, o valor da correlação, ele vai estar entre essa medida, né? Esse quadrante, né? Que é, basicamente, o cálculo, né, da correlação, a gente precisa ter a covariância, precisa ter os desvio padrão de cada ativo. Veja aqui que eu só chamei de ativo X e Y. Se tiver N ativos, é enorme essa correlação. Já vou mostrar uma fórmula bem maior para vocês. Novamente, não se preocupe com as fórmulas, se preocupe com o conteúdo que eu estou explicando, tá? O P, imaginem que o coeficiente de correlação deu P maior que 0. O que significa? Que a correlação é positiva entre os ativos. Professora, traduza para mim o que é uma correlação positiva. Correlação positiva, pessoal, é quando os ativos se comportam da mesma maneira. O que é isso? Quando um sobe, o outro sobe. O retorno de um sobe, sobe. O retorno de um cai, o outro cai. Então, eles têm o mesmo comportamento. Correlação menor que 0 é negativa. O que é negativa? É o contrário. Um sobe, o outro cai. E P igual a 0 é independência, ou seja, não há relação, uma coisa não interfere na outra, tá? E por incrível que pareça, gente, no mercado de capitais, um comportamento de um segmento pode interferir na outra. Por exemplo, as empresas aéreas agora, uma foi caindo, todas as outras também sofrem influência, tá? Então, é basicamente isso que eu estou falando. E às vezes a correlação, ela é medida com uma série de variáveis que vai identificar o impacto que a queda de um ativo tem no outro ativo, tá? Ou se não tem nenhuma, é isso que a gente está falando aqui. E aí eu quero mostrar a correlação positiva só para mostrar. O retorno de uma carteira, de um ativo Y e X, ó, os dois, um sobe e outro sobe. Isso é uma correlação positiva. Correlação negativa é aquilo que eu mostrei, tá aqui no gráfico. O X está subindo enquanto o Y está caindo, tá? E correlação nula, veja que não tem interferência, está subindo e o outro não está afetando nada, está constante, né? O X está subindo e o Y está sempre igual aqui no 2, né? 3, 2. Gente, por que isso é tão importante para nós? Tá? Por que eu estou falando de correlação e mostrando esses gráficos? Porque dentro daquele conceito de diversificação, o que é diversificação? É procurar ativos que não têm o mesmo comportamento. E, por exemplo, esse ativo cai, o outro eu ganho. E aí, na média, compensa a minha rentabilidade. Falado isso que eu disse, qual tipo de ativos que a gente deve procurar? Com correlação positiva, correlação negativa ou independente? A resposta para essa pergunta de vocês deveria ser
correlação negativa. Por que negativa? Porque a correlação negativa que está aí na tela para vocês é a que efetivamente vai promover a diversificação. Não adianta eu investir em ativos que se comportem todos da mesma forma, porque se todos caírem, eu vou perder todo o meu dinheiro. Concordam comigo? Agora, se eu investir um pouco num que ganha, num que perde, eu não sei qual que eu vou ganhar ou vou perder, mas eu estou diversificando. Ou seja, às vezes eu ganho muito no outro, perdi um pouco no outro, mas equilibrou a minha rentabilidade média. Então, pessoal, eu vou perguntar para vocês num trabalho, numa prova, qual a gente deve buscar ativos que se correlacionam positivamente, negativamente ou independente? Sempre negativamente. E nunca perfeita. O que é negativamente nunca perfeita? Vocês vão ler isso no livro. Que a sugestão de leitura é para ler o capítulo de risco, retorno e valor. Eu fiz um resumo, estou tentando explicar. Esse conteúdo tem essas fórmulas chatinhas, ele é um pouco difícil de compreender se tu ficar sem uma baixa explicação. Pessoal, nunca correlação negativa perfeita, ele diz. Por que perfeita? Porque se for perfeita, esse aqui subiu 100, esse aqui subiu 100 e esse aqui cai o mesmo na proporção. Então, a gente não quer perfeita, a gente quer correlação negativa e não perfeita. Depois, ativos independentes, porque daí não teria relação. E somente, por último, positiva. Por quê? O positivo aqui para nós não é algo bom. O positivo aqui para nós significa que se todas as ações caírem, eu vou perder tudo, todo o meu dinheiro. Se todos os ativos, e daí eu investi tudo na Vale, a Vale quebrar, eu perdi tudo. Agora, se eu investir um pouco na Vale, em outros setores, em ouro, então veja, às vezes a Vale, eu perdi o ouro, subiu um pouquinho, e a Petrobras valorizou muito. Veja que compensou o meu retorno. Isso é investir em correlações negativas. Isso é diversificar, e por isso que é tão importante, pela teoria do portfólio, a gente saber as correlações. Para saber as correlações, a gente tem que saber a covariância, né? E para a gente saber a covariância, a gente tem que saber o desvio padrão ou o coeficiente de variação, né? Que são tudo medidas estatísticas que é medida por carteira, por portfólio, e às vezes uma carteira ela é enorme, ela tem 20, 30 mil ativos. E olha como é que ficaria aqui para olha daí o risco de uma carteira. Olha a fórmula do risco, como esses caras têm uma perspectiva interessante de análise, né? Aqui o desvio padrão para uma carteira, né? Onde a gente tem para um ativo, né? Uma carteira com 2 ativos e aí vai aumentando F, G, e aí se vocês forem, né? Então tá todas as medidas aqui, desvio padrão, raiz quadrada, Pi, né? Que é covariância. Então a gente tem que misturar tudo isso, tá? Basicamente, essa fórmula, ela vai medir para nós o risco total da carteira, né? E aí depende do número de ativos, depende do desvio padrão, depende do coeficiente de variação, depende da covariância e, por fim, da correlação entre os ativos. Aqui eu acabei já falando, né? A diversificação é aquilo que eu já falei para vocês, é dividir o investimento em muitos ativos para eliminar o risco. Qual risco? O alfa, nunca o beta. O beta a gente nunca elimina, né? E aí, para a gente minimizar o risco, tem 3 estratégias que vocês já sabem. Eu já falei, buscar ativos com correlação negativa, nunca perfeitas, ativos independentes e, por último, ativos com correlação positiva, mas não perfeitas. Por que não perfeitas? Porque se todos, digamos que eles todos se comportam para cima ou para baixo, mas se for perfeita, aí se eu perder 1000, eu perco 1000 em todas. É melhor perder 1000 ou 10. Né? 1000 num, 10 no outro, né? Que eu vou perder já é certo. Se for perfeito, eu vou perder tudo no mesmo montante, tá? Então, a perfeição aqui nunca é bem vista, né? Por fim, a gente aqui eu mostro um pouquinho para a gente fechar essa parte teórica, né? De risco, retorno e valor. Aqui eu trago um gráfico só para a gente entender melhor cada conceito que eu falei aqui. O retorno esperado está na linha Y. O risco, que é o desvio padrão, está na linha do X.
A taxa livre de risco é aquela onde o risco é zero, então tá aqui, é representado pela aquela bolinha ali em roxinho. A linha verde é a linha do mercado. O portfólio do mercado está na linha verde. O portfólio do mercado é aquele que dá o melhor retorno entre todos os investimentos do mercado. A gente consegue saber a carteira que tem a melhor eficiência. Hoje, por exemplo, o Ibovespa é formado pelas melhores empresas que dão o melhor retorno. Só que a gente não conhece o índice. Senão a gente, professor, então por que a gente não investe na carteira de mercado? Porque a carteira de mercado a gente não conhece ela sai depois. Porque aqui a gente está num jogo, de novo, de probabilidades. Investir no mercado não tem certeza nenhuma. Daí imagine que vocês compraram um título K, um título S, um título T e um título M. Tá? Vejam que eu marquei uma linha aqui. O M, ele está abaixo do mercado. Então, ele tem um beta de menor risco, a rentabilidade está mais baixo. O T, vocês compraram e ele era da carteira de mercado. Que beleza. Ele está no portfólio de mercado. O S está lá, não está bem abaixo, né? Está entre o M e o T, né? E está ali mais ou menos. O K é um outliner, ele está lá em cima, né? Ele deu mais que a do mercado. Vocês podem, inclusive, comprar um beta acima do mercado, mais que um. A gente marcou uma linha aqui, uma linha, perdão, não, um traço, né, arredondado, que começa aqui na linha vermelha. Então, a linha vermelha são todos os títulos que estão abaixo da fronteira. Aqui na linha azul é aquela linha de eficiência. O que é eficiência? A fronteira da eficiência. A fronteira da eficiência é aquela que está mais próxima do mercado, tá? E vai dar esse ângulo, então é que vai definir o nosso beta. Quanto mais perto da linha verde, mais eficiente é o meu portfólio de mercado. Veja que eu acertei um, mas eu botei um bem a mais, um menos. Então, só para mostrar isso num gráfico para vocês entenderem que o mercado de capitais, o mercado de ações principalmente, ele exige esse conhecimento, a gente entender o comportamento desses títulos diante da fronteira da eficiência do mercado, diante da linha do mercado de capitais, que seria a melhor, a que dá o melhor retorno e que tem o risco ideal, vamos dizer assim, né? E que vai remunerar a melhor expectativa considerando o risco, né? Claro que eu posso ser remunerado a mais, posso, só que numa carteira eu vou ter ativos que me remuneram a mais e outros a menos. O importante é que eu tente chegar o mais perto possível dessa eficiência de mercado. De que forma? Diversificando a minha carteira, tá? Diversificando a minha carteira é buscando ativos com correlações negativas, depois independentes e somente por último positivas e nunca perfeitas. Basicamente seria isso. Eu agradeço a nossa aula e agora faço uma provocação para vocês, que vocês façam os exercícios teóricos que eu deixei. Essa parte é bem teórica, né? Questões objetivas, TVUF, e que vocês leiam o capítulo do livro sobre risco, retorno e valor, né? Tirem suas dúvidas e a gente se encontra na nossa próxima aula. Muito obrigada.